Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, o orçamento que chega hoje ao fim, para discussão e para votação, não é um bom orçamento para Portugal. É um orçamento que mantém os vícios do Partido Socialista na governação que durante anos se prolongou. Sendo que o seu maior vício, talvez o de todos, seja este. Continua a lógica perversa, nunca contrariada e sempre viciante, de continuar a se tirar a quem trabalha, a quem investe, a quem produz, para distribuir não só pelas clientelas do Estado, como a distribuir por aqueles que não fazem nada. É um orçamento, por isso, viciado em cobrar impostos às pessoas de forma direta ou indireta, para depois distribuir sempre da mesma forma e pelos mesmos. Olhemos para os números. Segundo a estimativa do próprio Governo, no próximo ano, 34,7% do PIB será carga fiscal. Atentem nisto, 34,7% do PIB será carga fiscal. Isto é, o mesmo Governo que diz que vai aliviar a classe média, que vai aliviar as empresas, que vai aliviar os contribuintes, coloca quase metade do PIB do país em carga fiscal. E quando olhamos bem a fundo, percebemos qual é esta carga fiscal. É um IVA sobre todos os produtos que não para de aumentar. É os impostos sobre os combustíveis que o Governo não tem coragem sequer de deixar ou de segurar. É o vício das taxas por tudo e por nada. Num país esmagado em burocracia, esmagado em impostos e esmagado na mesma lógica perversa, banal e destrutiva, que é sacar a classe produtiva para distribuir pelos outros. Um homem, um político, disse sobre este orçamento: este é um mau orçamento. É um orçamento vazio de ambição, com zero de conteúdo e que empobrece, não enriquece, que atrasa, não desenvolve. Um orçamento que não traz nada. Este homem não é André Ventura. É José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, que anunciou também, neste mesmo dia, que deixará passar o orçamento do Governo. O tal orçamento que empobrece, que segundo o próprio secretário-geral tem zero de conteúdo e zero de ambição, mostra bem naquilo que o PS se tornou uma muleta desnecessária e inútil da governação e da democracia em Portugal. Mas há talvez um aspecto que mereça a análise nesta fase. Quando o Governo diz que quis cortar com o Partido Socialista em muitos destes vícios que o Chega aponta. Falemos, por exemplo, de grupos de trabalho. Dos grupos de trabalho que o Partido Socialista se habituou também a viciar. Em apenas 20 meses, o Governo de Luís Montenegro criou 89 grupos de trabalho. Em 20 meses, Luís Montenegro criou 89 grupos de trabalho. O triplo do homem que já era o mestre de grupos de trabalho, que era António Costa. Agora vejam bem e veja bem o país. Se o que precisa é trabalho, riqueza, retirada e desanuviamento de carga fiscal, ou é de mais cargos, mais grupos de trabalho, mais taxas e mais lugares no Estado. Nós queremos este caminho e não o de mais grupos de trabalho e de mais lugares no Estado. Diz o Governo que é vítima de coligações negativas neste Parlamento. Vítima de uma articulação mais ou menos secreta entre partidos para encobrir ou para distorcer o orçamento do Estado. Sr. Primeiro-Ministro, o Chega teve a sua parte em assumir valores decisivos e importantes para desvirtuar este orçamento. Vou-lhe dizer quais foram. Congelar a evolução e o aumento das propinas em Portugal. Porque que nenhum sentido faz que os políticos tenham os seus salários aumentados e os jovens vão pagar mais de propinas no próximo ano. Que nenhum sentido faz que isso aconteça. Por isso, sim, o Chega impediu e ao seu Governo de aumentar propinas. Com gosto, com certeza e com convicção de que é o futuro de Portugal que está em causa. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, tivemos também a nossa parte e o nosso papel em garantir
que mais trechos de portagens acabam em Portugal. Esse cancro disperso pelo interior e pelo litoral, esse cancro sorvedor de recursos que saca a quem lá passa para distribuir por concessionárias que há 20 anos metem os homens do PS e do PSD nesses lugares. Sim, nós assumimos, quisemos e garantimos que haverá menos portagens no próximo ano, na A6, na A2 e na A25, mesmo contra a vontade do Governo, fosse com quem fosse. Nós quisemos garantir que as pessoas tinham mesmo aquilo que lhes prometemos e que o PSD também lhes prometeu, que deixariam ali de pagar portagem. A diferença é que o PSD fugiu à palavra e nós assegurámos a palavra que sempre demos aos portugueses. E sim, desvirtuámos o orçamento para pagar um suplemento de patrulha à GNR e à PSP. Fizemos-lo porque entendemos que estes homens e mulheres merecem ser recompensados e reconhecidos pelo seu trabalho. É desvirtuar o seu orçamento? Pedimos desculpa, mas as forças de segurança merecem esse esforço, merecem esse trabalho, merecem essa dedicação, merecem essa honra. Quando tantos morrem no cumprimento do dever, se suicidam, ou sentem que a sua vida já não faz nenhum sentido na entrega da causa pública, estar a discutir uns cêntimos do seu suplemento de patrulha seria só de uma mesquinhez incompreensível. Por isso o Chega assume esse desvirtuamento. Lutámos por eles, voltaríamos a fazê-lo hoje, com a sua vontade ou contra a sua vontade. Os antigos combatentes desta pátria. Sim, desvirtuámos também aí o orçamento, porque queríamos garantir que se lembravam deles e que não andavam só com cravos ou com rosas brancas nas cerimónias a dizer que se lembram deles, mas quando chega o momento de lhes dar um pequeno reconhecimento, fogem à palavra honrada. Nós não fugimos. Isto desvirtua o orçamento. Paciência, o orçamento não é para vocês, é para Portugal, é para os portugueses, é para as pessoas e não para o Governo. Mas também, com o PSD, aprovámos o cheque de saúde mental. E esta medida, como acabámos com os falsos atestados de residência, como com muitas outras que estivemos ao lado do partido maioritário para aprovar medidas essenciais para o futuro. Aqui chegados, por isso, tenho que dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro e ao país, que o Chega não se move, nem nunca se moverá, por coligações que tenham qualquer siglo partidário. A nossa coligação é com os portugueses e é por eles que trabalhamos no Orçamento do Estado. A nossa coligação é com os portugueses. Por isso quisemos garantir que o IRC descia mesmo. E digo-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, deve-se ao Chega, e o PSD deve ao Chega, que esta descida do IRC se mantenha. E porquê? Porque todos sabemos o que o PS queria fazer. Queria disfarçar uma artimanha e uma fraude de subida das pensões à custa do IRC das empresas. Como se habituou a sugar tudo às empresas para distribuir pelas clientelas próprias. O PS quer manter agora a vingança sobre elas neste orçamento. Retirar, retirar e retirar. Ou em tributação autónoma ou em imposto direto. Não interessa. É tirar. E fingir que se quer aumentar pensões, sacrificando as empresas pequenas e médias em Portugal. Não alinhámos nisso. E o Governo deve-nos a nós o não se ter alinhado nisso. Mas, mais uma vez, não o fizemos por vocês. Por nenhum dos membros deste Governo, nem por nenhum dos deputados. Fizemos pelos milhares, pelas centenas de milhares de empresários deste país que sabem o que é de manhã à noite ter que sustentar um país onde tudo é enorme, a carga fiscal, os impostos e a burocracia, e o retorno é quase zero do seu trabalho. Fizemos-lo por eles. E sim, queríamos garantir o aumento de pensões em Portugal, porque as pensões em Portugal são miseráveis. O PS sorri, porque nunca quis aumentar pensões. Na proposta histriónica do Partido Socialista, dizia-se que se aumentará pensões à custa do IRC, que não descerá. Ou seja, pegar naquilo que os empresários e no seu esforço e sacrifício para poder subir pensões. O PS sabia bem que esta proposta nunca teria viabilidade. Nunca quis aumentar pensões, porque, aliás, quando chegamos ao fim do dia percebemos que houve duas grandes marcas do governo do Partido Socialista. Uma, já sabemos, é a corrupção. E a outra foi a miséria em que deixou Portugal quando dali saiu para a oposição.
Continuaríamos a fazê-lo hoje, Sr. Primeiro-Ministro, quando o Governo quer fazer coisas tão absurdas como aumentar o subsídio de refeição 10 cêntimos em Portugal. Coisas tão absurdas como aumentar o subsídio de refeição 10 cêntimos em Portugal. Então eu vou-lhe dizer que se pudéssemos e se tivéssemos tido o apoio para desvirtuar também aqui o orçamento, eu preferia de fundo e de coração que acabássemos com todas as pensões vitalícias em Portugal, que acabássemos com todos os RSIs e dessemos um subsídio de refeição digno a quem trabalha de manhã à noite para sustentar este país. Preferia cortar com tudo o resto para darmos um subsídio de refeição digno a quem trabalha. 10 cêntimos queria o Governo deixar para os trabalhadores. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Deputados, este ficará para sempre como um dos orçamentos que mais podia ter sido feito e que menos fez. Continuou, como disse, com a mesma trajetória que tínhamos tido até aqui, a mesma lógica, a mesma forma de governar. Um outro exemplo que talvez marque bem as diferenças de posição para um partido que quer mesmo ser essa alternativa. As creches. As creches. À hora que estamos aqui, em que milhares nos veem, nos acompanham, muitos que é ter um filho numa creche, de que é conseguir um lugar numa creche. O Governo, ao não compreender isto, prejudica o mais básico da harmonia familiar, mas também o mais básico do enquadramento social. Uma família tem direito a ter a sua criança ou as suas crianças numa creche. E nós não temos medo porque não há soluções eternas nem soluções fáceis. Mas sabemos duas coisas. Que neste país deveria ter prioridade no acesso a uma creche os pais que trabalham. Não por nenhuma preocupação ou por nenhuma discriminação, mas pois que quem trabalha é precisamente quem mais dificuldade tem para ter os seus filhos e para poder salvaguardá-los numa creche. E deveríamos ter dado prioridade a quem trabalha. E sem medo também, porque este país tem que ser assim feito, dar prioridade aos portugueses no acesso às creches, pois que temos que acabar com esta ideia de que é tudo igual ser português ou não ser. E, na verdade, temos que dar àqueles que construíram o sistema social em que vivemos, pelo menos, a benesse da sua prioridade. Para nós, não há dúvida, os portugueses devem estar em primeiro lugar, também no acesso às creches no nosso país. Senhor Primeiro-Ministro, termina este orçamento com uns dados curiosos. 50% das empresas públicas deram prejuízo, 35% delas estão falidas. Quando chega a este orçamento do Estado, a maior parte da máquina que gera e que lidera está em decadência, a sugar-nos cada vez mais recursos, a tirar-nos cada vez mais dinheiro, sem praticamente dar nada em troca. Outros, como acontece à esquerda, querem continuar a criar observatórios, empresas públicas, fundações e etc., para continuar a aumentar ainda mais esta máquina. Outros não percebem aquilo que há muito tempo está a acontecer em Portugal. É que criámos uma máquina infernal de instituições, de conselhos, de empresas públicas falidas ou menos falidas, sempre a sugar os nossos impostos e dos quais não é possível sair para dar a melhor vida àqueles que devíamos dar, que são os portugueses. Por isso a escolha era simples. Entre esta burocracia que devíamos amassar e rasgar e atirar fora e devolver mesmo rendimento às famílias e a quem trabalha. Nós, neste orçamento, escolheríamos o contrário. Dar às famílias, dar a quem trabalha. Dar a quem está farto de sustentar uma vida toda um Estado que nunca lhes deu nada. Este, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, é o caminho errado. A alternativa não está do lado esquerdo. A alternativa somos nós. Obrigado, Sr. Deputado.